Olá pessoal, tranquilo? Quem fala é Gregório, estou aqui da Dexpertio. Fiz uma planilha aqui bacana para a gente compartilhar com vocês, acho que pode ser bastante útil. É uma planilha de coordenação de cuidados. Vocês vão, né, podem acessar o link através do nosso site ou através do compartilhamento de alguns colegas. E a ideia é fazer uma coisa que raramente a gente tem feito, assim, pelo menos o que eu tenho visto em geral, a gente pouco faz isso, né? Que é o atributo de coordenação de cuidados. É claro que a gente faz, né? De forma, como que eu posso dizer, até artesanal ali nas nossas consultas, né? Mas a gente não faz isso talvez de forma tão efetiva, visível, sistemática como é esperado da atenção primária, né? Então, e isso porque também é difícil de fazer isso. Então, essa ferramenta que a gente desenvolveu aqui é para ajudar a tornar isso mais fácil, mais factível, mais possível dentro da nossa rotina, né? Então, vocês vão acessar o link e vão fazer o seguinte, vão baixar a planilha, né? Na verdade, quando vocês clicarem aqui no link, vocês vão ser levados a fazer uma cópia da planilha, né? Então, aqui vocês vão fazer uma cópia para usar o painel como fosse o de vocês aí, né? Quando você faz a cópia, você vai vir aqui, então, ser levado para esse painel, né? Nesse painel aqui vai ter uma primeira explicação de por que fazer isso, né? Que é o que a gente acabou de comentar. Por que a gente está levantando de dados? Esse é um primeiro painel de coordenação, um painel de pré-natal. E assim que vocês então baixarem, vocês vão verem que a gente tem alguns dados que a gente tem que levantar. São dados que a gente levanta, muitas vezes anota em vários outros locais, mas que são perdidos porque não são compilados e trabalhados, né? E a ideia da planilha é trabalhar esses dados para que a gente tenha indicadores de processo, resultado, dados epidemiológicos mais prontamente acessíveis. Também para nós como médicos assistentes, né? Isso muitas vezes a gestão faz isso até com dados mais finalísticos, né? De desfechos mais finais, mas a gente não faz isso a nível de gestão da microclínica. A ideia então é fazer isso efetivamente. Então aqui explica como, a gente até sugere fazer isso ou na hora da própria consulta, é fácil a tabulação dos dados, ou mesmo ao final de um dia ou periodicamente juntar isso e colocar na planilha, né? Quando vocês clicarem aqui então em dados, vocês vão ver que vocês vão para essa planilha, para esse painel aqui de inserção. E é muito simples. São dados que a gente coleta naturalmente dos pacientes. Então, por exemplo, aqui o nome, o prontuário, a faixa etária. Então, por exemplo, eu viria aqui e colocaria a faixa etária. Então, de tantos a tantos anos, qual que é a equipe, qual que foi o ano desse pré-natal, né? Poderia, então, pôr aqui diagnósticos prévios, se a captação, né, início do pré-natal foi antes ou depois do primeiro trimestre, se eu realizei orientações, se eu fiz exames complementares, se eu fiz a suplementação, avaliação odontológica, os riscos diagnosticados ao longo do pré-natal, o número de consultas totais, né, segundo a recomendação, minimamente 6, se eu fiz encaminhamento ou não, e quais foram os desfechos desse processo de pré-natal em relação ao recém-nascido, né? O recém-nascido é quem sofre o impacto de um bom ou ruim pré-natal. Então vocês vão ter aqui qual que foi a terminalidade, em termos de pré-termo, termo ou pós-termo, o peso ao nascer, o Apgar no 5º minuto e o tipo de parto. E aí, uma vez preenchido isso, a gente vai vir aqui para o nosso painel e a gente pode selecionar o que a gente quer avaliar. Então, por exemplo, eu quero avaliar aqui todos os anos ou só alguns anos, ou quero avaliar todas as equipes ou apenas uma microárea. E assim que a gente seleciona, então, por exemplo, eu vou mudar aqui para vocês, né? Eu vou selecionar então só a equipe 1, por exemplo, né? Então, esse painel vai mudar. Então, quando ele muda, ele vai mostrar então como que tem ficado em termos de distribuição, de demográfica, um relatório epidemiológico, relatório de indicadores de processo e indicadores de resultado, certo? Naturalmente que
na planilha, que é compartilhável, né, uma planilha de Google Sheets, pode ser feita por todos, por mais de uma equipe, inclusive, né? E quando vocês vêm aqui na avaliação, é para ver, então, em termos de avaliação, o que aconteceu. Então, por exemplo, uma análise transversal, qual foi o ponto de corte de resolutividade, né? O quanto eu estou encaminhando ou não, o quanto meus pré-natais estão sendo adequados ou não, segundo esse índice de Kessner, e o quanto isso vai variando ao longo do tempo, né? Aqui está até sem dados, mas se a gente colocar mais tempo, vai mostrar o quanto tem variado ao longo do tempo esse pré-natal, né? Tem sido bom, tem melhorado, não tem? Então é isso, pessoal. Acho que pode contribuir bastante aí para vocês. Espero que vocês usem, deem o feedback, falem pra gente o que pode melhorar. A gente pretende fazer outras planilhas, não só de pré-natal, mas de puericultura, de visita domiciliar, de várias coisas, né? Então tá jóia, a gente espera que vocês possam ser beneficiados da planilha, assim como nós também seremos. Muito obrigado, um abraço para todos, até mais.